não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Veja, pelo fato de você viver no Brasil, você está tendo acesso a algumas das experiências mais deprimentes e terrificantes que um ser humano pode passar no que diz respeito ao seu desenvolvimento espiritual. Só que essas possibilidades que existem no Brasil, elas estão se espalhando pelo mundo. Lentamente, você vê certos sintomas de degradação extrema, que antes você só via no Brasil, aparecerem aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra. Só que acontece o seguinte, os americanos e ingleses são totalmente indefesos ante essas coisas. 100% indefesos. Justamente porque foram acostumados com outro patamar, você está entendendo, de educação, de alta cultura, etc, etc. Até de educação doméstica. Então, existem certas manifestações da degradação humana que são invisíveis a um americano europeu. Ele não percebe aquilo porque ele está fora da possibilidade dele. Quando eu contei aqui para alguns americanos a história do Lula com as cabritas e com o personagem, companheiro de cela que ele diz que estuprou, os americanos não entendiam nos primeiros momentos. Porque aqui o máximo que aconteceu foi o Bill Clinton com a Mônica Lewinsky. Agora, cabritas, meu filho, jumentas. É evidente que qualquer pessoa aqui que tem uma relação com a jumenta ou com a cabrita, mesmo na infância, será imediatamente submetido a tratamento psiquiátrico. A família vai ficar alarmada, vai dizer, esse menino está louco. E quando o Lula deu aquela entrevista, né, dizendo, que bom, antigamente nós tínhamos mais liberdade, nós podíamos comer cabritas e jumentas. Então ele está, vamos dizer, proclamando que numa certa área do Brasil, pelo menos, vamos dizer, a loucura, o sintoma psicopatológico era admitido como normal. Isso aí não tem jeito de você meter na cabeça do europeu ou do americano. Ele nunca vai entender isso aí. O dia que ele entender isso, ele terá se rebaixado, ele terá admitido essa hipótese. Agora, se você admite como hipótese viável ter relações com jumentos e cabritas, por que você não há de estuprar um ser humano? Já é um upgrade, né? Veja, o sujeito que comia cabritas, agora ele está comendo gente. Não é um upgrade, ele está mais próximo da normalidade do que estava antes. Então, a vida em condição de miséria espiritual e intelectual extrema pode alimentar em você uma certa independência do meio que num outro ambiente você não conseguiria. Aqui o meio é bondoso, trata bem, te dá chance, ninguém está te boicotando, deixam você ir para frente, às vezes até torcem por você, mesmo que não gostem do que você está dizendo, eles vão te empurrar para frente. Só vão te boicotar em casos extremos, evidentemente, né? Isso também existe, mas não é a norma, não é a regra. Então você se adapta facilmente ao ambiente.
E se você se adapta ao ambiente, você se torna tão indefeso quanto os outros participantes do mesmo ambiente. Isso quer dizer que se você pegar um sujeito formado aqui nos Estados Unidos, ou em Oxford, ou na Sorbonne, mandar para o Brasil, ele vai se degradar a um ponto que você não consegue imaginar. Você vê o caso do Pierre Verger, antropólogo formado na França. Chegou no Brasil, se encantou com o negócio do candomblé e depois escreveu aquele livro, né, O Uso das Plantas na Cultura Yoruba, onde ele lá, né, descreve rituais para você matar o seu adversário, para você fazer cair o pênis do seu inimigo e outras coisas similares. Isso aí que aconteceu com esse menino que apareceu cheio de agulha no corpo é um desses ritos. E ele descreve aquilo sem perceber, né, que ele se degradou muito abaixo do que poderia imaginar no começo. Quer dizer, como é que você vai achar, vamos dizer, que uma religião que normalmente pratica ritos para isto, né, vamos dizer, é uma religião como qualquer outra, né, é uma coisa válida, nós temos que aceitar isso na diversidade cultural e devemos até praticar isto. Porque se você admite que aquele ritual tem uma eficácia, e você o pratica, então você é obviamente um assassino. Se o rito tem uma eficácia material, ele mata efetivamente a pessoa. Se você pode provar que tem essa eficácia, então, e você pratica, então você é um assassino. E se não tem eficácia nenhuma, então você está enganando todo mundo. Você é um charlatão. Quer dizer, não há terceira alternativa. E o sujeito escreve isto, e ele se integra na cultura brasileira e vai para o buraco. Ela desce até o último nível de degradação concebível. Você vê quando o Bruno Tolentino chegou no Brasil. Eu tinha as maiores esperanças em torno do Bruno. Mas ele não resistiu à confusão, ao caos do meio. Ele afundou mesmo. E foi destruído pelo AIDS. Não é brincadeira isso aí. Quer dizer, quanto tempo leva para você formar um Bruno Tolentino? 30, 40 anos. O Bruno teve a melhor formação possível e as melhores companhias possíveis. Eu considero, vamos dizer, que o círculo de amizade com pessoas capacitadas é até mais importante do que a formação acadêmica. O que o Bruno aprendeu, né, ele aprendeu na convivência com os grandes poetas, grandes críticos da época. Muito mais do que em qualquer curso universitário, é óbvio. Né? Só a amizade dele com Winston Alden, que teve 30 anos de amizade, era o maior poeta vivo da Inglaterra, você diariamente conversando com o cara, mas alguma coisa você tem que aprender. Então, se você pensasse um investimento humano para você criar um Bruno Tolentino é enorme. Mas ele podia sobreviver bem e produzir bem no meio europeu. Se você pensar bem no Brasil, o que ele produziu? Nada. Praticamente tudo que ele publicou estava pronto na Europa. Ele só deu uma ajeitadinha final, deu uma edição e publicou. Tudo que ele escreveu no Brasil é nada perto do que já estava escrito. Então o Bruno voltou ao Brasil para morrer. E note bem, o Bruno é um gênio assombroso. Agora, você tem que pensar, o que eu quero fazer? Eu tenho uma missão com esse país, porque eu estou vendo que isso aqui está degradando abaixo do que a gente esperava. E nós temos que criar uma coisa melhor para a geração seguinte, esta é a nossa missão. Ou ao contrário, eu estou apenas me sentindo desconfortável aqui e quero uma coisa melhor para mim. Se este é realmente o seu problema, então você está realmente fora da vida intelectual. Porque você está julgando a sua vida, a vida que você quer realizar, é apenas uma vida de conforto, não de realização. Claro que o conforto é preferível ao desconforto, isso eu não discuto. Porém, existe o critério de hierarquia, o critério de importância. A partir do momento que você entendeu que existe uma vocação, junto com ela uma certa missão a cumprir, esta missão tem que ser o critério de julgamento de tudo. Aquilo que favorece
a missão é bom e o que desfavorece é ruim. Ora, a extrema miséria pode desfavorecer. Mas o conforto, o bem-estar também pode desfavorecer. Portanto, tudo isso é muito relativo. Tá certo? Então, eu olhando a minha própria vida, eu não posso dizer que os momentos de maior conforto e segurança foram os de grande criatividade. Eu acho que não. Não foram. Alguns momentos de mais criatividade foram os mais miseráveis. Então, é claro que vocês estão num ambiente que nós podemos considerar humanamente compressivo, depressivo, né? Qual teria que ser a atitude a desenvolver dentro disso? Eu vou ler um texto aqui para vocês. Tem o livro do Steinhardt. Né? De um livro maravilhoso que anos atrás eu recomendei ao Edson Oliveira, da Realizações, e que eu vejo que agora foi publicado, né, em tradução de um... Eu acho que o Eupídio é aluno desse seminário, não é? Eu acho que ele é. Ele pelo menos foi meu aluno durante muitos anos. Do Eupídio e da esposa dele, a Cristina Manesco, né? A Qual Romena. Isso aqui é uma obra-prima da literatura romena, um dos grandes livros. Normalmente chama-se O Diário da Felicidade. E o autor Nikolai Steinhardt. Nikolai Steinhardt era um judeu que era um inimigo do regime Ceausescu, porque ele fez alguma coisa e foi para a cadeia por motivos políticos. Ficou 12 anos, sofreu torturas horríveis. E na cadeia ele se converteu ao cristianismo e morreu como monge ortodoxo. E escreveu esse livro contando a experiência dele na prisão e dando esse título quase paradoxal, quase escandaloso, de Diário da Felicidade. Então, até aqui na contracapa, o Edson escolheu muito bem escolhido o trecho central, onde ele diz o seguinte: entrei cego na prisão e saio com os olhos abertos. Entrei mimado, luxento, saio curado de caprichos, afetações, presunções. Entrei insatisfeito, saio conhecendo a felicidade. Entrei nervoso, impaciente, ultrassensível a bobagens, saio sereno. E assim por diante, né? Então, aqui, no primeiro capítulo aqui, ele dá alguns conselhos que eu vou ler resumidamente para vocês, não vou ler inteiro, vou ler brevemente e comentar. O capítulo chama-se 3 Soluções. Ele diz: para sair de um universo cerrado, e não é necessário de modo algum que seja um campo de concentração, prisão ou uma outra forma de encarceramento, pois a teoria se aplica a qualquer tipo de produto do totalitarismo, ou seja, aplica-se à sua situação brasileira também. Diz ele que existe, para sair desse caminho, existe em primeiro lugar a solução da fé, mas a fé, você não tem porque quer, a fé é um dom divino. Então, não é disso que ele está falando. Ele está falando de soluções humanas, quer dizer, coisas que você, por sua própria iniciativa, pode buscar. Quer dizer, você está dentro de uma situação compressiva, ou por estar no campo de concentração, ou por estar na cadeia, ou por estar, vamos dizer, num ambiente espiritualmente deprimente, como o Brasil. Como é que você faz? Então, diz ele, primeira solução, a de Solzhenitsyn. Em O Primeiro Círculo, Alexander Isaevich a menciona rapidamente, voltando a ela no primeiro volume do Arquipélago Gulag. Essa solução consta, para quem passa pelo limiar da Securitate é a polícia secreta, a KGB romena, ou qualquer outro órgão análogo de inquérito, em dizer a si mesmo com decisão: neste exato instante morro mesmo. Permite-se-lhe dizer a si próprio, consolando-se: pobre da minha juventude, ou pobre da minha velhice, da minha esposa, dos meus filhos, de mim, do talento, ou dos bens, ou de minhas forças, de minha amada, dos vinhos que já não beberei, dos livros que já não lerei, dos passeios que já não farei, da música que já não ouvirei, etc. Mas algo é seguro e irreparável. Doravante sou um homem morto. Se pensar assim, sem hesitação, o indivíduo está salvo. Já não se pode fazer nada contra ele.
já não tem nada com que possa ser ameaçado, chantageado, iludido, enganado. E assim por diante. Né? Então, você desistiu de tudo. Segunda solução, a de Alexander Zinoviev. É encontrada por um dos personagens do livro As Alturas Ocas. Esse é um livro absolutamente fantástico. O personagem é um jovem apresentado com o apelido alegórico de O Rebelde. A solução reside na total inadaptação ao sistema. O rebelde não tem domicílio certo, não tem documentos, não está no mercado de trabalho. É um vagabundo, um parasita, um pobretão e vadio. Vive de hoje para amanhã, do que se lhe dá, do que aparece, de bagatelas. É maltrapilho. Trabalha ao acaso, às vezes, quando e se aparece uma oportunidade. Passa a maior parte do tempo em prisões ou campos de trabalho forçado, dorme em qualquer lugar, vagabundeia. Não entra no sistema por nada deste mundo, nem mesmo no serviço mais insignificante, mais inútil, mais desengajado. Não se mete nem mesmo a pastor de porcos. E assim vai. Quer dizer, você aceita estar no lixo social. Você aceita todo o desprezo público, você não liga para isso. Aí você não pode ser mais atingido. Terceira solução, a de Winston Churchill e de Vladimir Bukovsky. Resume-se ela. Em presença da tirania, da opressão, da miséria, das adversidades, das desgraças, das calamidades, dos perigos, não só não te abates, mas, ao contrário, tiras dela a vontade louca de viver e lutar. Em março de 1939, Churchill disse a Martha Bibesco: vai haver guerra. Pó e pólvora vão ser feitos do Império Britânico. A morte nos espreita a todos. No entanto, sinto-me rejuvenescer 20 anos. Quanto mais as coisas vão mal para ti, quanto mais imensas são as dificuldades, quanto mais és ferido, mais cercado e submisso aos ataques, quanto mais não entrevês nem sequer uma esperança probabilística e racional, quanto mais o cinzento, a escuridão e o viscoso se intensificam, se inflam e se enredam de modo mais inextricável, quanto mais o perigo te desdenha mais diretamente, tanto mais tem desejo de lutar e conhece um sentimento crescente de inexplicável e eminente euforia. Então, depois com a solução de Churchill se identifica também a solução de Vladimir Bukovsky. Este conta que, quando recebeu a primeira convocação na sede da KGB, não pôde fechar os olhos durante toda a madrugada. Coisa natural, dirá consigo o leitor do livro de memórias dele. Coisa mais que natural, insegurança, medo, emoção. Mas Bukovsky continua. Não pude dormir de impaciência. A custo esperava que se fizesse dia para estar perante eles, para dizer-lhes tudo quanto penso deles e entrar neles como um tanque de guerra. Não podia imaginar felicidade maior para mim. Ou seja, te convocaram para ir na KGB e falaram, estou louco para ir lá para dizer a verdade na cara daqueles desgraçados. E ele de fato fez isso. A única solução que encontraram para Vladimir Bukovsky foi interná-lo num hospício. Né? Ele era tão destemido que é louco. Então, meu filho, eu ao longo da minha vida adotei essas 3 soluções. Eu passei pelas 3. Ora juntas, ora separadas. E eu sobrevivi intelectualmente graças a isso. Então, eu sugiro que vocês leiam esse livro, pelo menos esse capítulo, com a máxima atenção, e entendam que para sobreviver espiritualmente e intelectualmente no meio como brasileiro, você vai ter que fazer isso. Isso não significa que, vamos dizer, o homem morto não experimentará a vida. Ao contrário, só você ler tudo que o Solzhenitsyn escreveu e você vê que ele teve muito mais vida do que as pessoas que estavam em volta dele. Também não significa que o marginal, o homem jogado para o fundo do lixo, viverá na humilhação. Ao contrário, ele sabe que ele é um aristocrata. Ele sabe que ele despreza aquele meio. Ele sabe que ele não está lá por incapacidade, mas por excesso de capacidade. Então, eu sugiro que vocês assistam o filme da vida do Miyamoto Musashi, o samurai. Né?
que no terceiro capítulo ele já perdeu todas as ilusões até com a condição de samurai. Em que ele já não quer mais duelar com ninguém, porque não tem graça, ele mata todo mundo. Num dos capítulos anteriores duelou com 72 pessoas, matou 72. Né? Então ele está querendo algo mais, ele está agora com preocupações morais, ele quer ser uma pessoa melhor. Então ele vai para o fundo da sociedade. Ele vai viver como um camponês, numa terra sem dono, que pega uma pedra de terra, começa a plantar arroz, feijão, e vive ali no fundo do buraco. E ao mesmo tempo, o maior espadachim vivo, além dele, né, que é um cara importante, é um instrutor de príncipes, etc. O sonho da vida dele é duelar com o Miyamoto Musashi. O Miyamoto Musashi não está nem ali. Ele adia, cada vez que ele desafia para um duelo, ele adia, manda uma cartinha, fala, não, vou fazer o ano que vem. Até que no fim não dá para escapar mais, daí ele vai lá e duela e mata o sujeito. Né? Então, o Miyamoto Musashi, ele adotou as 3 soluções. Primeiro, ele não conta mais com a vida. Quer dizer, ele vence os duelos porque ele se considera morto. Ele não defende a própria vida. Segundo, ele se lança propositadamente para o grau mais baixo da sociedade, para não precisar, vamos dizer, para não ser mais acessível à lisonja, à chantagem, etc. E terceiro, quando a situação engrossa, o que ele faz? Ele ataca. Foi quando, no segundo capítulo da história, uma academia inteira o desafia para um duelo, e ele vai lá e destrói a academia inteira. Né? Então, isso aí deve inspirar você. São essas coisas que devem inspirar. Nós temos, quer dizer, a nossa vida não é tão arriscada quanto no samurai, evidentemente, nem a de um prisioneiro político na União Soviética. Veja, aqueles que acham que a nossa missão é muito dura, lembre disso, nós somos pessoas extremamente privilegiadas, porque a nossa luta não é com armas de fogo e nem com espadas. É uma luta na esfera intelectual e espiritual. Então, primeiro, os riscos imediatos de ordem física, nós já somos privados dele, já estamos defendidos dele. Em segundo lugar, aquilo que se opõe a nós não é um establishment estatal que está disposto a acabar conosco. É apenas um meio social compressivo. Claro que gradativamente ele está se consolidando nas formas do novo Estado. Mas isso ainda não está pronto. Você não pode dizer que no Brasil você tem uma KGB. Não tem ainda. Está se formando, vai levar mais uns 20 anos. Então, se nós fomos colocados nesta missão, nós temos que agradecer porque ela é muito branda. Ela exige de você uma disciplina, uma contenção, mas de ordem psicológica. Apenas. Certo? Não exige a bravura física. Às vezes pode até exigir, mas é por um momento ou dois. Não é aquela coisa constante de você estar na prisão, sendo torturado diariamente, como o Nikolai Steinhardt ou o pastor Wurmbrand. Não é isso que está nos acontecendo. Isso quer dizer que a ideia da formação para a vida intelectual é fazer de você uma pessoa muito mais forte, psicologicamente, espiritualmente, do que todos aqueles que o rodeiam, do que sua família, do que seus amigos, etc, etc. O que significa que você pode ter muito amor por essas pessoas, você pode ajudá-las em muita coisa, mas você não pode depender delas no mais mínimo que seja. E se aparecerem pessoas até querendo te ajudar nos seus estudos, bom, você pode aceitar a ajuda. Desde que você tiver a firme disposição de que essa pessoa não vai ter autoridade nenhuma sobre você. Senão você está lascado. A tendência humana é assim, quando aparece um benfeitor que te ajuda com dinheiro, você abaixa a cabeça perante ele. Você instintivamente assume a posição de empregado.
Às vezes nem o sujeito quer isso, mas o tecido de relações que nós vivemos é assim. Então, ao mais mínimo sinal disso, você saiba respeitar a sua dignidade e dizer: olha, meu filho, se você me ajudou na minha vida de estudos, foi obrigação sua. Tem obrigação. E eu não lhe devo um tostão. Porque eu estou dedicando a minha vida a alguma coisa que é um trabalho de salvação nacional, e vocês podem dizer a mesma coisa. Né? E, no meio disso, aparece uma pessoa que dedicou sua vida que é a buscar dinheiro, a viver entre prazeres, etc. E ela, para apaziguar a alma, decidiu te ajudar um pouco. Aceita. Mas não tenha sentimento de dívida. Por quê? Você tem que ter sentimento de dívida. Por exemplo, eu tenho às vezes sentimento de dívida com pessoas que deram muito em relação àquilo que tinham. Por exemplo, aqui está sentada a Isabela, a Alessandra. São pessoas que não têm recursos, não têm tempo, não têm energia sobrando, e estão dando tudo. Então, elas estão dando mais do que têm. Agora, se para o sujeito que tem milhões e te deu um pouquinho de dinheiro, não custou muita coisa. Então, quer dizer, a contribuição deve ser avaliada não pelo quanto ela beneficiou a nós ou ao nosso estudo, mas pelo quanto custou ao doador. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.